Capítulo 21 Pântano da Fantasia 1. Pântano da Fantasia. Era um lugar ainda mais perigoso do que a Floresta Azul Nebulosa. Havia muitas razões para isso, mas se ele tivesse que escolher uma, seria esta. Miragem. Teria sido mais fácil se tivesse ocorrido em um deserto. Alguém seria enganado a pensar que estava andando em uma estrada de terra e, em vez disso, cairia nas águas do pântano. Cavaleiros com armaduras pesadas ou a classe de magos, que tinham uma constituição fraca, eram especialmente vulneráveis. Nós realmente éramos muito indefesos naquela época. As mesmas áreas do pântano teriam até uma proporção maior de argila, criando um terreno que era semelhante à areia movediça. Uma vez que você pisasse dentro, a lama te sugaria e, simplesmente com a força da gravidade, era muito difícil escapar. Quando você afundava até a cintura, era basicamente impossível sair sozinho. Claro que as águas mais profundas do pântano também não eram seguras. Era fácil se enroscar nos juncos e plantas longos. Não conseguimos ajudar um ao outro naquela época. Nem é preciso dizer que os monstros notariam instantaneamente as vibrações na água e se aglomerariam em sua localização. Os monstros mais comuns encontrados na área eram os Lizardmen. Uma criatura bípede que andava sobre suas duas pernas. Seu corpo inteiro era protegido por escamas duráveis, enquanto tinha dentes afiados e unhas atadas com um veneno hipnótico para atacar. Eles pareciam um pouco engraçados, no entanto, por causa de sua baixa estatura. Ainda assim, eles empunhavam seus tridentes com proficiência e podiam usar suas longas caudas para varrer você do chão e fazer você cair no pântano. Além disso, o número deles era tão grande que era basicamente impossível forçar a passagem pelo pântano. Uma montaria voadora era necessária, mas era algo que ninguém consideraria a princípio. Faça uma pequena pausa, vou explorar a frente. Ulk levantou a mão e os fez parar enquanto eles puxavam as rédeas. Embora já tivesse passado algum tempo desde que entraram no pântano, eles ainda não haviam sofrido nenhuma baixa. Por um lado, tinha muito a ver com o conhecimento de Ulk sobre o terreno, mas o benefício de andar em um Jabberwock não podia ser subestimado. Era uma fera semelhante aos Lizardmen e estava à vontade viajando pelas águas pantanosas. Jabberwocks eram as melhores montarias para essa área. Se não os tivessem, o grupo seria forçado a andar em fila única, segurando gravetos enquanto avançavam como cegos. Ulk aproveitou a habilidade do Jabberwock de navegar pelo terreno enquanto investigava a área ao redor em busca de um lugar que fosse adequado para o combate. Ele não estava procurando por nada especial, apenas um chão que fosse sólido e razoavelmente largo. Mais importante, era relativamente longe da água. Isso vai servir, juntem-se a mim. Depois de posicionar seu grupo, ele usou um pedaço de pau para desenhar uma linha oval no chão. Era para marcar a zona segura e tinha um raio de cerca de 5 metros. Faremos alguma caça em grupo? Sim. Ulk assentiu em resposta à pergunta de Lee Jae-sung. Devido aos perigos de encontrar uma miragem, bem como ao terreno traiçoeiro, era melhor escolher um local e deixá-los vir até você. Em termos de eficiência, era ideal. Um campo de caça onde ninguém mais havia pisado. Sem mencionar que havia muitos monstros. Claro que era um local bem difícil de se chegar, só se tornaria conhecido como um ponto de caça na metade da Batalha do Canyon. Foi um passo importante para eles ocuparem essa área logo no primeiro dia. Por enquanto, devemos nos concentrar em nosso crescimento. Se eles fossem cegamente partir em uma direção, eles corriam um alto risco de serem cercados por Lizardmen. Para conseguir atingir todos os objetivos que ele havia estabelecido para si mesmo, ele primeiro tinha que aumentar a força geral da equipe. Deveríamos passar cerca de um dia aqui. Ele não estava muito preocupado em ser ultrapassado por algum competidor. Nem mesmo Isaac conseguiria chegar aqui até amanhã de manhã, quando o quartel estaria pronto e funcionando. Prepare-se para a batalha. Sim, chefe, algumas celas de couro e estribos, então a jornada foi muito mais confortável do que da última vez. Todos os membros desconvocaram seus Jabberwocks e, enquanto todos sacavam suas armas, Ulk então plantou uma bandeira no chão, usando sua habilidade de liderança Stronghold, e então se virou para Song-ana. Você não pode ser atacado sob nenhuma circunstância. Use seus espíritos elementais apenas defensivamente. Sim. Sim. Song-ana tinha um feitiço mágico que podia purificar seus aliados de qualquer condição anormal. Se ela fosse gravemente ferida, os outros ficariam indefesos.
Claro que esse não era o caso de Wilk, que tinha uma resistência mágica incrivelmente alta. Vamos começar então. Enquanto Songana tocava sua flauta de caçador, um grupo de homens lagarto armados com tridentes silenciosamente se dirigiu até eles. O Wilk, que estava na vanguarda, foi o primeiro a enfrentá-los. Shawak Chakara. Um sangue verde e pegajoso espirrou pelo chão como tinta. Logo depois, sons de metal colidindo ecoaram por todo lugar. Estrondo. Embora a área desse estágio fosse bem grande, as pessoas se aglomeram nos primeiros campos de caça. O som de uma bola de fogo se conectando trouxe uma mudança de ritmo. Uma salamandra desenhou um arco no ar com sua cauda de fogo, enquanto uma flecha de fogo disparava. Uma luta feroz onde nenhum deles se conteve. Em primeiro lugar, não havia lugar para onde eles pudessem escapar. À medida que o número de cadáveres dos homens lagarto aumentava, o Wilk aplicou o veneno do basilisco em Grandia. Os Lizardmen em Fantasy Swamp não estavam limitados a empunhar apenas tridentes. Havia também arqueiros e xamãs. Eles se tornariam mais comuns quanto mais fundo se aprofundasse no pântano. Seria difícil lidar com eles, pois podiam atacar à distância, então o Wilk se concentrou em caçar nos arredores o máximo possível. Se algum deles fosse atraído pela melodia da flauta, o Wilk o despacharia rapidamente, seja jogando sua adaga vampírica ou usando um dos feitiços mágicos que ele havia acumulado com sua rainha fantasma, a cobra estelar. Devido a isso, eles não sofreram muitos danos. Eles foram criados como um grupo seleto de elites, então, mesmo que tenham pulado os campos de caça mais fáceis em seu caminho até aqui, todos tiveram um bom desempenho. Quando o sol começou a cair e a escuridão reinou, o grupo ainda não retornou à fortaleza. O objetivo atual era monopolizar completamente a área, então eles não poderiam ativar a torre de guarda para retornar. Claro, quando eles tivessem criado uma liderança considerável para si mesmos, eles se tornariam mais orientados para a equipe. Embora houvesse uma competição significativa por recursos dentro da aliança, no final do dia o verdadeiro inimigo ainda existia do outro lado da linha. O Wilk deu uma olhada nos ganhos de hoje enquanto ele acende a uma fogueira. Veneno dos homens lagarto. Categoria: consumível. Efeito: um veneno hipnótico que pode ser ingerido ou aplicado em equipamentos. Botas dos homens lagarto. Categoria: armadura. Nota: D. Durabilidade: 5600. Efeito: mais 7 agilidade. Pode aumentar a velocidade de movimento em 20% por 10 segundos, mas resultará em uma redução de 20% quando a duração acabar. Elas eram as recompensas de conquista por matar 100 e 500 homens lagarto, respectivamente. O primeiro seria útil ao interrogar prisioneiros inimigos, enquanto o último poderia ser usado quando um aumento de velocidade fosse necessário. Havia também a recompensa de 1000 mortes, que concederia uma pulseira dos homens lagarto, fornecendo mais 7 de vitalidade e um aumento de 20% na regeneração de saúde. Era um item decente, mas dificilmente seria uma prioridade e ele conseguiria viver sem ele. Ele já tinha bastante equipamento para restaurar sua saúde. Está bom, chefe. Lee Jae-sung se aproximou e apontou para uma tenda camuflada. O Wilk assentiu. Arrume suas coisas e depois comeremos. O menu de hoje era bifes de Lizardmen. Eles eram basicamente lagartixas grandes, nutritivos e com um sabor decente. O Wilk cortou um pedaço da carne e enfiou num espeto. Vendo suas ações, Ilkayong e Songana fizeram caretas de desgosto. Não podemos simplesmente comer nossas rações de combate. Eu nunca comi carne de lagarto. Hoje em dia teremos mais carne do que poderíamos comer com toda a nossa caça, não há necessidade de depender de rações de combate. Era bom comer uma ou duas vezes, mas o Wilk teve que se impor. Será difícil para você sobreviver no futuro se depender apenas desses suprimentos. Ilkayong e Songana pegaram seus espetos, tentando conter as lágrimas. Enquanto esperavam a carne dos homens lagarto cozinhar, eles conversaram entre si. Eles sempre balançam o rabo assim? Quase fui derrubado na primeira vez que fizeram isso comigo. As caudas dos homens lagarto eram uma forma incomum de ataque e podiam ser perigosas para quem não estivesse preparado. Claro, antes da batalha o Wilk já os havia informado sobre como eles deveriam responder. Os Lizardmen torcendo seus corpos eram o sinal de que eles atacariam em seguida com suas caudas. Nesse ponto, era possível evitá-los completamente pulando para trás.
Como seu físico era pequeno, eles quase sempre miravam nas pernas, o que tornava mais fácil desviar. Naturalmente, isso também ocorreu porque eles não encontraram nenhum deles com mais de 2 metros de altura, como o homem lagarto ancião. Chefe, é uma boa ideia fazer uma fogueira aqui. Ung Sang-hun perguntou preocupado. Eles estavam em uma pequena colina, um pouco distante da área do pântano. No entanto, ainda havia uma cadeia de montanhas atrás deles, então poderia haver novos monstros que seriam atraídos pela visão do fogo. Este braseiro é semelhante à fogueira do acampamento base. Embora fosse menos eficaz do que o do acampamento, ainda conseguia anular pequenas quantidades de agressividade. Claro que isso só se aplicava a monstros. Não é de se admirar que tenha custado 3 moedas de prata. Ao entrar no estágio Canyon, novos itens foram disponibilizados na loja geral. Equipamentos de acampamento, pedras de retorno, pergaminhos de teletransporte, etc. Todos eram úteis, mas, exceto pelas coisas que precisavam imediatamente, ele não comprou mais nada. O motivo era que os preços na fortaleza seriam significativamente mais baixos do que aqueles em seus relógios de aventureiro. Não se preocupe, ninguém vai nos atacar esta noite. O Vale do Canyon era basicamente uma simetria, e o lado oposto teria que enfrentar as mesmas coisas que eles. Aqueles que escolheram o caminho do meio também seriam retidos pelo pântano. Quanto àqueles que escolheram os caminhos de ambos os lados, eles enfrentariam monstros fortes, então não tinham chance de alcançar o grupo de Uyuki em um curto período de tempo. O sabor não é ruim. Certo, isso me lembra de um sapo que eu assei antigamente. Ung Sang-hun, você comeu quase tudo. Eu vivi minha vida inteira na cidade, então nem comi gafanhoto frito ainda. Enquanto o grupo conversava, o Uyuki reservou um tempo para entrar em contato com Hong Yuri. O anel de pedra de sangue emitiu uma leve luz vermelha enquanto ele infundia mana nele. Você está acordado? Dormi bem, o ar da noite é tão refrescante. Como um vampiro, Hong Yuri operaria melhor durante a noite. Por essa razão, ele os instruiu a ficar na pousada depois de ganhar algumas moedas para pagar a estadia. Você já enfrentou as arpias. Tudo bem, desde que você tenha certeza de ativar a torre de guarda ali. Depois de passar por Wind Hill, que era a área das arpias, eles chegariam a um castelo abandonado que era o Covil das Quimeras. A missão de Hong Yuri era tomar aquela área o mais rápido possível. Era tudo para economizar algum tempo para o Uyuki. Ok, deixe comigo. Hong Yuri respondeu confiantemente. Devido à natureza de sua raça, suas estatísticas aumentaram em 30% durante a noite. Da mesma forma, ela não teve problemas para enxergar no escuro, então ela conseguia de alguma forma se virar mesmo que ele lhe desse tarefas exigentes. Tenho certeza de que ela ficará bem. Embora ela não parecesse tão talentosa quanto Alice, que havia ascendido ao posto de Lorde Vampiro, ela não era tão inútil a ponto de não tirar vantagem das habilidades avassaladoras da classe oculta. No mínimo, ela deveria estar à frente de Samuel, que estaria explorando a mina Scully e a Vila dos Centauros. Então, o sabor estava bom? Sim. Songana respondeu timidamente à pergunta de Lee Jae-sung. O Uyuki, que estava observando a reação dela, falou. No passado, quando eu fazia parte da Batalha do Canyon, eu comia tudo que me caía nas mãos para sobreviver. Que tipos de criaturas você comeu? Goblins, centauros, arpias, nagas, grifos. A pele de Yukayong e Songana piorou, pois a simples ideia de comer todas aquelas criaturas fazia seus estômagos revirar. Não me importo, desde que não me cause dor de estômago. Eu não sou muito exigente com o que como. Ung Sang-hun e Nankiriang não acharam que fosse grande coisa. Na verdade, todos, exceto Yukayong e Songana, concordaram com a cabeça. Não se preocupe, o sabor não é tão ruim, desde que seja cozido corretamente. Enquanto o Uyuki dizia isso, ele olhou significativamente para as duas garotas. Yukayong foi o primeiro a perceber e ficou nervoso. Quero dizer, nós. Acho que vocês dois seriam ótimos cozinheiros. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que se locomover sozinho, então, antes que isso acontecesse, ele precisava preparar um chefe adequado para a festa. Não podia ser qualquer um, exigia certa atenção aos detalhes. Eles não só tinham que fazer a refeição ter um gosto bom, como também tinham que neutralizar o próprio veneno do monstro. Como o Uyuki não parecia recuar, Yukayong e Songana só conseguiram engolir em seco, nervosas.
Não havia como ir contra o chefe. Eles se aproximaram enquanto Wilk começou a ensinar-lhes várias receitas.